também faz parte das leituras para esse 25º domingo do ano A, em que estamos acompanhando o Evangelho de Mateus. E hoje vamos trabalhar esse texto do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 16. Vamos lê-lo juntos? Mateus 20, de 1 a 16. Jesus disse: o reino do céu é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9h saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 15h, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5h quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5h receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A igreja pode se sentar. Esse texto, na medida em que Jesus busca talvez uma explicação para ele, ou até dar uma explicação a ele, ele o faz usando o critério da justiça. Porque, no final das contas, a questão maior que causou o constrangimento
foi exatamente aquele que trabalhou apenas 1 hora na plantação, recebeu o mesmo que aquele que trabalhou o dia inteiro na plantação. E isso vem então causar um constrangimento àquele que trabalhou o dia todo. E Jesus é quem faz a pergunta, né? Você se sentiu injustiçado? Aí ele mesmo dá a explicação. Uai, mas quando eu combinei com você no começo do dia, o que eu combinei com você? Combinei com você que você iria trabalhar para mim o dia todo e iria ganhar então a sua moeda de prata. E o que eu estou fazendo agora, no final do dia, é dar a você aquilo que eu combinei no início do dia. Então a gente percebe que às vezes o que nos é oferecido, conosco é combinado, e que é feito conosco, às vezes para nós, mesmo aquilo que foi combinado, na medida que o outro que está próximo a mim passa pelo mesmo processo e a ele é dado algo diferenciado, que na minha visão é melhor, eu me sinto injustiçado. Mas será que a forma de trabalhar a questão da justiça para Jesus é a mesma forma que nós temos de também conceituar o que é justo? Porque se o que foi combinado aconteceu, foi feita a justiça. Como que no percurso, na metade do caminho, algo acontece diferente e eu posso pensar então que fui injustiçado numa coisa que para mim já tinha sido considerado como justo. Afinal, eu tinha aceitado trabalhar o dia todo por uma moeda de prata. Mas algumas coisas nesse texto a gente pode também aprofundar e aprender. Do ponto de vista das traduções, na tradução na linguagem de hoje, o texto começa dizendo que o dono da plantação, saiu a procurar trabalhadores para a sua plantação. Por 2 vezes a palavra plantação aparece, mas não é dita plantação de quê. Só lá na 3ª vez é que o texto nos dá essa compreensão. Era plantação de quê, meus irmãos? Plantação de uva, E o que uma plantação de uva representa para o povo de Israel? O que uma plantação de uva representa para aqueles que efetivamente ficaram, quem sabe, se sentindo injustiçados? Eu gostaria que alguém pudesse abrir o Salmo de número 80 e lesse os versículos 8 e 9. Salmo de número 80, versículos 8 e 9. O que esse salmo vai dizer para nós? Salmo de número 80, versículos 8 e 9. Uma carreira do povo de Israel, expulsado de todos os povos, plantar essa carreira até cadeira. Prepararam o terreno para ela, as suas raízes centraram tudo na terra, e ela se espalhou por toda parte. Isso. Isso. Então trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Essa figura da parreira, na tradição judaica, ela representa o povo de Israel. Então, quando Jesus agora vai falar que o reino é como um homem, que contrata trabalhadores para a sua parreira, esse simbolismo da parreira, para o povo de Israel, ficava claro
que parreira era o próprio povo de Israel. E na concepção do povo de Israel, quem seria os escolhidos para a graça de Deus? Quem era o único povo escolhido de Deus? Era então o povo de Israel. Portanto, ao ouvir que aquela plantação era uma plantação de uvas, o privilégio já estava ali no povo de Israel. Mas agora o que Jesus quer nos dizer com esta parábola? Que na realidade aquele povo que achava que só para ele é que viria o Salvador, agora essa igualdade na plantação se estabelece. O direito de usufruir de uma plantação passa a ser de todos. Agora, o que é o mais bonito? Quem é que em Jesus se torna agora a grande parreira? O próprio Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Então nós precisamos fazer um salto entre a vinha do Antigo Testamento, a vinha povo de Israel, dar um salto agora para a vinha Jesus Cristo. E nessa vinha Jesus Cristo pode acontecer dos primeiros serem os últimos. Por isso a parábola conclui: porque os últimos serão os primeiros. Ou seja, numa concepção inicial, Israel era o primeiro da fila, os outros que ficassem para trás. Agora Jesus vem para dizer que essa história de fila, de privilégio, já não tem mais, porque qualquer privilégio que se tenha, ele se constitui na pessoa de Jesus Cristo. E agora em Cristo, a parreira verdadeira, não há mais privilegiados. Há a justiça sendo estabelecida. Qual foi a justiça estabelecida? Eu combinei com você uma moeda no final do dia. O que eu fiz no final do dia? Dei a você aquilo que nós combinamos. Mas outros também têm o direito a trabalhar na minha vinha. Não é só você que tem direito a usufruir da minha vinha, porque o trabalho nada mais é do que um usufruto para nós. Afinal de contas, é do nosso trabalho que nós retiramos o nosso sustento. Portanto, Jesus reconhece que aqueles que estavam lá na praça no começo do dia carecem de trabalho. Reconhece o quê? Que qualquer pai de família, em qualquer momento da sua existência, precisa do trabalho para a subsistência da sua família. Portanto, desde que ele se dispôs a ir fazer o trabalho, ele tem o direito a ter no trabalho também a subsistência da sua família. Portanto, meus irmãos, quando nós na escola dominical conversávamos a respeito de valores da sociedade que precisam ser mudados, um dos valores é esse, que quem tem mais pode mais. E na visão de Jesus, agora já não é mais assim. Todos precisam. E trabalho, então, era uma coisa que todos precisam. Aqueles que estavam na praça, inclusive, houve momentos de se perguntar, né? Por que você está aqui? E a pessoa dizer, porque ninguém me ofereceu trabalho. E aí, então, vá trabalhar na minha plantação. É esse dono da plantação agora dizendo, vá trabalhar na minha plantação. Ela também tem algo a oferecer dentro daquilo que você precisa. Por isso que Jesus sabia muito bem que se ele usasse da palavra vinha, qualquer judeu ia reconhecer do que Jesus estava falando. Então, por isso caracterizar
aquela plantação como uma plantação de uvas. Jesus poderia dizer de N outras plantações que na época dele poderia também ter outros elementos e a plantação ser de qualquer um outro elemento. Mas ele se referencia a uma plantação de uvas. Por quê? Nesse contexto de Israel, para ele era o povo que era a vinha. E agora essa vinha passa a não ter mais essa questão dessa primazia, né, sobre as demais. Então qualquer judeu iria recordar desse simbolismo que a Escritura trazia, que comparava Israel a uma vinha que Deus havia plantado, havia cuidado, havia protegido, uma vinha na qual ele, por primeiro, já havia trabalhado. Então o simbolismo não é só daquela vinha naquele momento, é um povo que já vinha com uma história que antecedia aqueles outros povos que agora já estavam tomando notícias, né, da pessoa de Jesus e estavam agora sendo agregados também a esse plano de amor, de carinho, de cuidado. Então, nesse momento agora, esse trabalho é oferecido para todos. E agora o simbolismo da vinha não iria ser só mais associado ao povo de Israel, mas o simbolismo da vinha precisaria ser associado aos outros povos também. Então é importante a gente pensar sobre essa questão. No momento em que o patrão vem para aquele que acordou de manhã, que combinou com ele X pelo seu trabalho, no final do dia iria receber aquele X, o patrão então percebe que ele não teria nada que reclamar. A reclamação só veio porque houve a comparação. Então, muitas vezes a gente também não tem essa comparação, né, de achar que Deus está abençoando mais A, B, C ou D, porque, né, se fulano faz mais assim, muitos até se dedicam, vamos dizer, mais à causa do Senhor, achando que pelo fato de se dedicar mais, vai receber mais, como se Deus estivesse ali com um caderninho na mão dizendo, hoje ele fez isso, hoje ele fez isso, hoje ele fez isso, hoje ele não fez, né? Então, pelo amor de Deus, meu Deus, cuidado comigo que eu não fiz. Aí fica aquela coisa do medo, né? Não é essa relação que Jesus nos pede, não são esses os valores a partir dos quais agora o reino de Deus chega para nós. O reino de Deus chega para nós com outros valores. Valores agora aonde o patrão manda pagar uma diária para todos, independente do que aquela pessoa trabalhou naquele dia, na condição que ela estava naquele dia, porque ele, o patrão, sabia qual era a condição dele. E aí o próprio patrão diz, né? Eu não tenho direito de pagar o que eu quero? Então quem tem o direito de saber se o fulano merece A, B ou C, não somos nós. Entra também aí o caráter de julgamento. Fulano merece mais, Beltrano merece mais, como se a gente também já tivesse essa possibilidade de fazer o julgamento. Então o patrão manda pagar uma diária para todo mundo, inclusive para os que trabalharam apenas 1 hora. E aí então aqui é que aparece a questão da justiça do reino. Não é um reino do lucro, não é um reino de que você fez mais, você então provavelmente vai me dar mais condição na hora da venda da uva, então você me deu mais, automaticamente eu vou lucrar mais com você, então você é mais merecedor. Não são esses os padrões pelos quais agora o reino vem se estabelecer. Porque o patrão não se preocupa com o lucro que o trabalhador lhe deu, mas com a vida do seu operário e da sua família. Ele sabe da necessidade de cada um daqueles para os quais ele deu o trabalho. Então, o trabalho não é simplesmente algo para ser vendido. O trabalho é algo para ser colocado à disposição da comunidade. É uma outra visão agora também com relação ao trabalho. E aí vem então a grande questão, né? Que alguns cristãos de origem judaica não conseguiam entender
que os pagãos que chegaram mais tarde pudessem estar em pé de igualdade com aqueles que tinham acolhido a proposta do reino lá na primeira hora. Então, a dificuldade de entender, e aí então o texto vai nos ajudar a entender que o reino é um dom oferecido por Deus a todos os seus filhos, sem qualquer exceção. Judeu ou grego, escravo ou livre, cristão, aqueles que já vinham numa trajetória com o dono da vinha, aqueles que agora se agregam à grande vinha que é Jesus Cristo, ou seja, não há mais gradação dentro do projeto do reino de Deus. E se nós assim então também não entendermos esse julgamento que o próprio Senhor desafiou aquele que havia recebido a sua moeda a pensar, talvez ele desafia a cada um de nós também a pensar. Será que você está tendo o direito de me dizer o que eu faço com os meus trabalhadores? Nós temos o direito de dizer e de julgar. Nós estamos chegando nesse nível, tá? Nesse nível que nós estamos julgando. Dizer que Deus pode abençoar A, pode abençoar B, pode abençoar C, é assim fazendo que Deus abençoa, é assim fazendo que Deus não abençoa. Então nós estamos chegando a esse ponto. Assim como foi dito aquele que trabalhou, né? Você acha que eu não tenho direito de fazer com o meu dinheiro o que eu quero? E nós agora estamos impondo a Deus que faça assim ou assado na forma como nós queremos. Então, o texto vai nos desafiar a nós cada vez entendermos isso. Deus é o Deus que oferece gratuitamente a salvação a todos. A todos. Nós não temos o direito de dizer quem é merecedor ou merecedora dessa grande oferta que o nosso Deus faz em Jesus Cristo. Portanto, ninguém precisa ter crédito na vida para ser acolhido pelo nosso Deus. E o exemplo é naquele que menos crédito tinha, na última hora, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Passou uma vida inteira sem crédito. Uma vida inteira sem crédito. Talvez fôssemos nós com o caráter do julgamento, nosso caderninho em relação àquele já estava folha de condenação até transbordar, né? Mas é ali Jesus dizendo, Pai, perdoa, não sabe o que faz. Então, queridos, quando Jesus coloca essa questão de que os últimos serão os primeiros serão os últimos, é para nos recordar isso. Não há fila de espera e nem fila de privilégios no reino de Deus. O Senhor está ali colocando a sua oferta de amor para todos. E é a Ele que cabe, então, o acolhimento a todos. Que o Senhor possa nos abençoar, para que a gente não faça da nossa vida e da nossa fé um processo de buscas de recompensas. Nós não vivemos para ser recompensados. Nós vivemos para ter fidelidade ao amor de Deus e espalhar esse amor por onde quer que a gente vá. Que o Senhor Deus, então, abençoe a cada um de nós. Amém.